Olá a todos, né? Não é boa noite, é boa tarde, né? Nós esquecemos de mudar a vinheta da abertura do programa, mas não tem problema, né? É Conexão Cidade todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas, aqui pela Comunidade FM e também pelo Jornal do Porto TV, o JP TV, sempre trazendo notícias, trazendo entrevistas, entretenimento a todos vocês que acompanham, né, em um horário diferente agora, na parte da tarde, às sextas-feiras, né, o programa Conexão Cidade, que é levado ao ar, então, todas as sextas-feiras. Antes disso, deixa eu mandar aí um abraço aos nossos apoiadores culturais, aquelas pessoas que nos ajudam a fazer esse programa, né, que apoiam culturalmente. Começar aqui falando lá do pessoal, né, do Leandro, lá do Dogão do Solalá, um abraço para vocês, acompanhando e apoiando sempre o Conexão Cidade, a Academia Olimpo Fitness Club aqui em Porto Ferreira, né? Então, a Academia Olimpo também com aulas de Taekwondo, a gente ouviu aí o spot comercial. Tereza Albuquerque Refeições aqui também na cidade de Porto Ferreira, né, apoiando culturalmente Conexão Cidade. Trau de Refrigeração, um abraço para o Lucas, lá da Trau de Refrigeração, e também a tapeçaria Novo Sucesso, aqui da cidade de Porto Ferreira. Vocês sempre ficam ligadinhos aí, vocês sempre vão ouvir, né, o nosso apoio cultural. E nessa sexta-feira, dia 19 de junho de 2020, nós temos uma entrevistada especial, né, diretamente lá da cidade de São Paulo, capital. Nós estamos fazendo essa conexão com São Paulo nesse momento. Agradecer já, antes de mais nada, o nosso amigo Paulinho Carvalho, Paulo Carvalho, que está lá na produção, nos estúdios da Comunidade FM. Para vocês terem uma ideia, a gente está fazendo a geração de imagens de 3 locais diferentes, né? É a tecnologia a nosso favor. Então, eu estou aqui nos estúdios do JP TV, o Paulinho, que está lá na Rádio Comunidade FM, e a nossa entrevistada dessa tarde. Deixa eu pegar já, né, uma boa tarde para ela. Né, hoje a nossa entrevistada é a Raiza Moura. Raiza, muito boa tarde, viu? Boa tarde, Osni. Obrigada pelo convite, por estar aqui. Obrigada, Nós boa tarde. convidamos a Raiza para a gente conversar um pouco, para falar de um assunto muito interessante e que nem todo mundo tem conhecimento, né? A Raiza, ela é professora de História e ela é estudante de Arqueologia da USP, né? Lá na cidade de São Paulo. Então, a Raiza, ela vai se apresentar aí para vocês. Raiza, gostaria que você contasse, né, um pouquinho aí da sua história, que você fizesse a sua apresentação ao nosso público. Ok, Osni. Boa tarde a todos. Meu nome é Raiza, eu sou professora de História e atualmente faço mestrado em Arqueologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP aqui em São Paulo, onde eu moro desde os meus 16 anos. Eu nasci em Santa Rita do Passa Quatro, me mudei para São Paulo com 16 anos e aí terminei a escola aqui, já muito decidida que ia fazer História, desde a 7ª série eu falava que ia fazer faculdade de História, já bem resolvido isso para mim. Saí do ensino médio, fui para a faculdade de História e já nessa época eu comecei a me interessar por arqueologia, descobri o Museu de Arqueologia aqui em São Paulo e comecei a me envolver com as aulas e fui muito bem recebida pelos professores de lá e já comecei a estudar arqueologia em 2012. E aí, saindo da faculdade, eu fui trabalhar no Museu de Saúde Pública Emílio Riba, aqui em São Paulo. Trabalhei um tempo no museu, depois fui professora de História na Prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, e quando saí da prefeitura, falei, não, agora eu vou parar e vou fazer o meu mestrado, que é uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. E aí, no ano passado, eu fiz a prova e comecei o meu mestrado em Arqueologia com uma pesquisa direcionada para Santa Rita do Passa Quatro, que é uma cidade que até então a gente nunca teve pesquisa arqueológica por lá. É isso.
Raiza, para as pessoas entenderem um pouco sobre a arqueologia, né? Você também é formação, né, na história e se dedicou aí a essa parte arqueológica, para as pessoas entenderem o que é a arqueologia. Bom, Osni, de uma forma simples para a gente explicar, arqueologia é o que a gente pode chamar de história de longo prazo, né? É a história de milhares de anos atrás. E o que a arqueologia faz? Ela estuda a cultura material de sociedades que já não existem por algum motivo. E a cultura material, a gente pode pensar que são os objetos, são os monumentos dessas sociedades, é tudo aquilo que a gente pode observar e que a gente pode medir de alguma forma. Então, a arqueologia ela vai estudar a cultura material das sociedades que não existem mais. E aí a gente tem vários exemplos de materiais arqueológicos, né? A gente pode estudar ossos, a gente pode estudar ferramentas em pedra, a gente pode estudar cerâmicas, é uma variedade imensa. Mas de uma forma simples é isso, a arqueologia ela estuda a cultura material das sociedades do passado. Ô, Raiz, a gente está sempre acostumado, né, a assistir aqueles filmes, principalmente o pessoal da minha época, né, do Indiana Jones, né, que fazem aquelas descobertas arqueológicas que acabam gerando conflitos entre povos e aquela coisa toda, aquele negócio de filme, né? E a arqueologia ela tem isso que te chama a atenção, ou te chamou a atenção desde que você começou a estudar arqueologia, foi tentar descobrir, entender essas civilizações, os povos, etc. Exatamente. E é assim, é uma profissão que às vezes é um pouco glamourizada, né? As pessoas têm essa visão do Indiana Jones mesmo, e na realidade o trabalho do arqueólogo ele não tem muito glamour, porque boa parte desse trabalho é aquele dia a dia se sujando na terra em busca dos materiais arqueológicos, e uma outra parte do trabalho é feita em laboratório, que é quando a gente vai fazer as análises desse material e tudo mais. Então, né, é uma profissão que ficou assim com esse fetiche, né? E, e as pessoas acabam dando muito valor para monumentos importantes e para objetos formais, com esteticamente bonitos, né? E na maioria das vezes não é com isso que a gente trabalha. Muitas vezes a gente vai trabalhar com fragmentos mínimos de cerâmica e as pessoas olham aquilo né, até uma certa decepção, assim, porque esse é o nosso trabalho, na verdade. A gente vai lidar com esses fragmentos, com vestígios já muito deteriorados pelo tempo. Então, a arqueologia é uma profissão que se faz boa parte em campo, né, no meio do mato mesmo, abrindo buracos e valas e trincheiras para encontrar material arqueológico, e uma outra parte do trabalho é feita em laboratório, quando a gente vai analisar essas peças. Entendi. Quando se fala muito, Raiza, em arqueologia, né, arqueologia brasileira, né, ela é muito rica no nosso país. A arqueologia brasileira é muito rica, Osni. Por mais que a gente não tenha muita pesquisa arqueológica, nos últimos 20 anos aí a gente teve um aumento dessas pesquisas. As novas tecnologias também ajudam muito a arqueologia, por exemplo, a partir da década de 50, com a invenção, o desenvolvimento da análise para fazer datação arqueológica com o carbono 14, a gente já conseguiu muitos avanços para conseguir fazer datações em materiais arqueológicos, né? Então, isso é bem interessante. E a arqueologia brasileira, ela tem vários temas importantes. Por exemplo, um deles são as teorias de ocupação das Américas, que esse é um dos grandes temas da arqueologia brasileira e da arqueologia americana como um todo. A gente tem bastante pesquisa na Amazônia. A Amazônia é um local que é bastante pesquisado pelos arqueólogos e pouquíssimas pesquisas, por exemplo, na nossa terra, no interior de São Paulo. Então, a gente tem várias lacunas, né, nessa parte da arqueologia brasileira. Mas a gente tem uma quantidade enorme de sítios arqueológicos super importantes, para citar alguns, Lagoa Santa, em Minas Gerais, naquela região ali próxima a Belo Horizonte, a gente tem o sítio arqueológico de Lagoa Santa,
que é um sítio arqueológico que é pesquisado há muito tempo, e é de lá que vem o crânio da Luzia, que é o esqueleto mais antigo que a gente encontrou no Brasil até hoje, que foi datado em cerca de 12 mil anos. A gente tem a Serra da Capivara, no Piauí, que é um sítio arqueológico bastante importante também. A gente tem o sítio Alice Boer, em Rio Claro, aí perto, né? Que também é outro sítio arqueológico muito importante. Então, a arqueologia brasileira, assim, ela não é muito difundida ainda, mas a gente espera que daqui a uns anos isso já esteja melhor. E o que vem colaborando muito é uma legislação que a gente tem no Brasil que exige que em toda obra de grande impacto ou uma obra pública, essa lei exige que seja feito um mapeamento arqueológico antes da obra acontecer, para que ela não corra risco de destruir um sítio arqueológico e um material que a gente possa ter. Então, essa lei é bem importante. Através dela, a gente conseguiu ter muito mais material arqueológico que foi indo para os museus, né? É um trabalho de resgate mesmo dessas peças. E isso dá trabalho para muitos, uma fonte de trabalho para a maioria dos arqueólogos brasileiros. Eles acabam indo para a arqueologia de contrato por conta dessa legislação que exige que esse mapeamento seja feito. Entendi. Bom, algumas pessoas que estão acompanhando essa live, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Luciele Ambrosio, né, ela está desejando um boa tarde a todos nós. Obrigado, viu, Luciele, que está acompanhando também e deixando aqui o recadinho, né? O Paulinho colocou aí na tela no nosso GC, né? Luciele Ambrosio. E as pessoas que estiverem acompanhando e quiser mandar um alô, um boa tarde, falar de onde vocês estão assistindo, qual cidade, se tem alguma dúvida sobre esse tema da arqueologia, que é esse assunto proposto hoje, né, que a Raiza está comentando com a gente dentro dessa entrevista do Conexão Cidade. Se vocês também tiverem alguma questão pertinente, acharem interessante, né, ou alguma pode dúvida, pode mandar aqui, né, pelo nosso Facebook, né, pelas mídias sociais, que a gente vai respondendo as perguntas e as dúvidas também, ou simplesmente simplesmente a gente vai comentando, né? Até a Luciene, o Paulinho está acompanhando aí, viu, o Raiza? Porque assim, ó, esse assunto que vem, né? Recentemente aqui em Porto Ferreira, tem um espaço aqui que vai ser construído uma ponte que vai ligar 2 bairros, né, aqui da cidade. E a Luciele até fez um comentário interessante, né? Se quando você vai fazer uma construção, né, ou alguma coisa desse tipo, obras, grandes obras, se precisa fazer um estudo arqueológico da área. Isso tem que ser feito? Exatamente, Osni. O ideal é que isso seja feito, porque isso é previsto em lei. Toda obra de grande impacto ou uma obra pública, ela vai precisar de um mapeamento arqueológico para a gente saber se ali tem material arqueológico que a gente precisa salvar o mais rápido possível para a obra prosseguir, ou não, se ela pode acontecer normalmente. Então, pela legislação, é exigido que esse mapeamento seja feito, até porque ele vai compor a documentação do licenciamento para essa obra acontecer. Então, né, a gente tem que estar de olho nisso para que essa lei seja cumprida e para que o nosso patrimônio seja respeitado. Foi até o comentário, então, da Luciele. Obrigado, viu? Ela até comentou aqui, ó, será que a construção da ponte, né, foi feita essa estudo arqueológico, essa arqueologia, né? É uma boa pergunta, né? Toda semana o prefeito, ele está na comunidade, né? O Paulinho faz a entrevista com ele. Seria até interessante, né, Paulinho, repassar essa pergunta ao prefeito de Porto Ferreira, se foi feito um estudo naquela área ou se não tinha necessidade, né, de nenhum tipo de estudo de impacto na obra naquele local, né? Mas obrigado, Luciele. Vai depender. Obrigada. Muito boa pergunta. É uma pergunta muito boa e é muito importante que a gente acompanhe isso, né?
toda obra ela tem que ter o licenciamento ambiental, e dentro desse documento, desse licenciamento ambiental, deve constar o laudo do mapeamento arqueológico que foi feito naquela região. Entendi. Não só a região aqui, como você citou, né, Minas Gerais, né, a respeito o sítio arqueológico, ele é uma área. Quando se fala sítio arqueológico, o que é? Boa pergunta, Osni. Sítio arqueológico, de uma forma simples, é o lugar que tem ocorrência arqueológica, que a gente encontra materiais arqueológicos, seja lá de que tipo. E o sítio arqueológico, ele pode variar muito de tamanho. A gente pode ter sítios arqueológicos enormes, e a gente pode ter locais de ocorrência arqueológica onde a gente encontra um objeto ou outro. Mas, de uma forma fácil, é isso. E o sítio arqueológico, ele representa o local onde aqueles materiais estão depositados hoje em dia. Ele representa também uma possível ocupação humana muito antiga. E, acima de tudo, ele é o lugar de trabalho do arqueólogo, né? O sítio arqueológico acaba sendo o nosso local de trabalho. Mas é bem isso, é um local, é uma área que pode variar absurdamente de tamanho, onde a gente encontra materiais arqueológicos. Ô, Raiza, a arqueologia hoje no nosso país, ela, por exemplo, ela, não pelos profissionais da área, mas o incentivo ao estudo arqueológico ainda deixa a desejar atualmente no nosso país? Muito, Osni, muito. Eu acho que a gente não conversa sobre isso, as pessoas não têm muita consciência do que é isso. Muitas vezes os nossos acervos arqueológicos, eles são deixados de lado. E, por exemplo, o crânio da Luzia, que é o nosso esqueleto mais antigo do Brasil, com cerca de 12 mil anos, ele estava no Museu Nacional, e o Museu Nacional pegou fogo. E é uma coisa que a gente não tem como substituir. Essa semana mesmo, na segunda-feira, a gente teve incêndio no museu da Faculdade Federal de Minas Gerais. Nesse museu, a gente tinha esqueletos de mais de 10 mil anos. Então, é uma situação um pouco complicada, bastante complicada, que a gente fica muito triste, porque a gente está perdendo o nosso patrimônio por descuido. E no Brasil, a gente ainda tem poucas graduações em arqueologia. É um pouco difícil você encontrar um curso de graduação em arqueologia, eles são um pouco raros no país. Então, isso acaba prejudicando muito a pesquisa arqueológica, e a gente vai deixando de lado essa parte muito importante da nossa história, né? Porque as principais teorias de ocupação da América, elas vão dizer que há cerca de 12 mil anos atrás, o Brasil já era ocupado por povos indígenas que foram se diversificando culturalmente ao longo do tempo, né? Então, em boa parte, a arqueologia é a história indígena. É a história dos nossos indígenas que não puderam deixar suas histórias registradas por vários motivos que a gente conhece. Então, eu acho que é super importante a gente falar sobre isso e a gente colocar esse conhecimento na mão das pessoas, para que elas observem ao seu redor e para que a gente tenha um outro olhar sobre a nossa paisagem, né? Quando a gente sabe que aquele lugar representou um local significativo para a sociedade do passado, a gente tem uma outra visão sobre aquele lugar. Raiza, recentemente você esteve visitando o museu aqui de Porto Ferreira? Sim, no início do ano estive com o Vinícius no Museu de Porto Ferreira. Na verdade, quando eu comecei a minha pesquisa lá em 2018, em fim de 2018, começo de 2019, eu já estive no museu, conheci as peças arqueológicas assim por cima, e nessa última vez que eu fui no início do ano, acho que no mês de janeiro, foi quando o museu está em reformulação, né? Então essas peças elas estão fora da exposição, e aí eu pude conhecer melhor e pegar na mão e ter contato com as peças, e é um acervo riquíssimo de arqueologia que a gente tem no Porto Ferreira. Ele é muito interessante. Posso falar um pouquinho sobre esse acervo para vocês entenderem? Por favor. Então, assim, o acervo de arqueologia que a gente tem no Museu de Porto Ferreira,
ele é formado por materiais líticos. Para explicar isso, os materiais líticos são aqueles que são feitos em pedra. Então, quando você vê material lítico, você sabe que aquilo ali é um material feito em pedra. Ela pode ser uma pedra polida ou ela pode ser uma pedra lascada. Por exemplo, no Museu do Porto, a gente tem vários instrumentos em pedra polida, como machados indígenas, e a gente tem 4 pontinhas de flecha. Essas pontas de flecha, elas são um dos materiais arqueológicos mais especiais que a gente tem, né? E elas refletem muitas técnicas que foram passadas né, de geração para geração, e a gente tem registro de que essas pontas de flecha, elas são feitas de 12 mil anos atrás até 200 anos atrás. Então, né, é um tipo de material arqueológico que tem uma persistência cronológica muito grande. Elas são feitas desde 12 mil anos até 200 anos atrás, quando começaram as ocupações das fazendas de café, por exemplo, no interior paulista. Então, é um tipo de material arqueológico muito especial que existe no Museu do Porto Ferreira, e pelo que a gente conseguiu averiguar de informação sobre essas pontas, elas foram coletadas na cidade, assim, durante obras, no pavimento. Até precisaria conversar com o Vinícius depois para a gente ver se tem algum registro no museu do local exato onde essas pontas foram encontradas, mas pelo que a gente conseguiu saber até agora, elas foram encontradas assim pela cidade, por pessoas comuns, durante obras, e foram doadas ao museu. Então a gente tem os líticos no Museu do Porto, que são todos esses que estão feitos em pedra, e o legal dessa parte dos líticos é que, em grande parte das vezes, a gente só tem materiais líticos, né? Porque a pedra é um material que melhor se preserva num clima tropical como o nosso, que também já não favorece muito a arqueologia, porque as coisas se decompõem muito mais fácil. Então, em grande parte dos casos, o que a gente tem para estudar as sociedades antigas são os materiais líticos. Então, temos no Museu de Porto Ferreira os líticos, polidos, e as pedras, as pontas de flecha, que são em pedra lascada, e nós temos urnas funerárias. As urnas funerárias, elas são feitas em cerâmica, são grandes vasos de cerâmica que eram usados nos enterramentos dos indígenas, né? Esse corpo, ele passava por alguns processos antes, depois ele era colocado dentro da urna funerária e enterrado, e essas urnas funerárias, elas são encontradas aos montes, nessa região próxima ao Mogi Guaçu. Inclusive, uma dessas urnas funerárias, pelo que a gente conseguiu averiguar, uma delas veio da Vassununga, que seria aquela região de Santa Rita do Passa Quatro, onde hoje é a reserva. Então, são pessoas que foram encontrando materiais arqueológicos, muitas vezes nas suas propriedades rurais, e esses materiais arqueológicos foram sendo doados para o museu. Então, o Museu de Porto Ferreira, ele tem materiais arqueológicos não só da cidade, mas da região toda. Então, é interessante para a gente trabalhar essa coisa da arqueologia regional. E temos também, acho que 2 ossadas de indígenas que foram encontradas dentro dessas urnas funerárias, e que até hoje a gente não fez exame nelas para datar. Espero que um dia a gente consiga fazer um exame, né, que é o carbono 14, é um exame bem específico de laboratório, para conseguir datar esse material e a gente saber a idade dessa ocupação. E de uma forma, assim, para explicar um pouco o contexto, a gente sabe que o Vale do Mogi, ele era ocupado por grandes aldeias tupi-guarani, pelo menos há 5 mil anos atrás. Então é uma região habitada é uma tribo, né? É uma nação indígena, exatamente. Toda essa região. Toda a região do Mogi a gente reconhece como um território tupi-guarani. E as pesquisas mais recentes que estão acontecendo, elas identificam uma certa interação cultural entre grupos tupi
e grupos G. Então, a gente tem, nesse território nosso do interior paulista, duas tribos indígenas, duas nações indígenas, né, convivendo e tendo certa interação. A gente consegue ver vestígios disso nos fragmentos de cerâmica. Por exemplo, a primeira citação sobre arqueologia regional, a primeira citação que a gente tem para a nossa região é de 1935, do professor Rui Tibiriçá, e ele vai citar as cerâmicas arqueológicas que foram encontradas na Cachoeira de Emas, em Pirassununga. Depois, essas cerâmicas foram estudadas também pelo Manuel Pereira de Godoy, que também foi um outro pesquisador da região, mais ou menos da mesma época do Rui Tibiriçá. E então a gente sabe que na Cachoeira de Emas foram encontradas muitas cerâmicas arqueológicas tupi, inclusive urnas funerárias, como a gente tem iguais no Museu do Porto Ferreira. E muito próximo dali, a menos de 1 quilômetro dali, pesquisas mais recentes conseguiram encontrar fragmentos do que seria colocado como uma cerâmica de outro tipo, seria uma cerâmica do grupo G, de um outro grupo indígena. Então, a gente tem evidência de grupos indígenas diferentes, vivendo muito próximos ali na margem do rio Mogi. Entendi. Raiza, só saindo um pouquinho, a graduação de um estudante de arqueologia demora quanto tempo? 4 anos. Então, 4 a graduação. Anos. Certo. Aí depois você se especializa? Depois você pode fazer mestrado, doutorado. No meu caso, eu fiz faculdade de História e estou fazendo mestrado em Arqueologia. Aí são cerca de 2 anos um mestrado, né? Entendi. Tem amigos meus, por exemplo, que fizeram a graduação em Arqueologia e estão fazendo o mestrado em Arqueologia. E a arqueologia, na verdade, quando você entra numa sala de aula de arqueologia, você vê gente de todas as disciplinas científicas. Tem muita gente da biologia, tem gente da geologia, tem gente da história, da antropologia, ciências sociais, porque a arqueologia, ela é uma ciência que ela tem relação com muitas outras disciplinas científicas, né? Sim. A arqueologia, para se fazer enquanto ciência, ela teve que pegar emprestado muitos conhecimentos de outras disciplinas científicas, como, por exemplo, a geologia, porque a gente tem que entender as ciências da Terra, a gente tem que entender a formação de um sítio arqueológico, a biologia, porque tem várias análises dentro da arqueologia que a gente vai usar conhecimentos da biologia, a história, a antropologia, que é a ciência que estuda as sociedades humanas. Então, a arqueologia, ela vai pegar emprestado muitos outros conhecimentos de outras disciplinas para se fazer. Então, é bem variado. Eu fiz História e estou fazendo mestrado em Arqueologia e pretendo fazer um doutorado também um dia, se for possível. Entendi. Você comentou sobre a sua vinda aqui na cidade de Porto Ferreira, a visita no museu, e também, né, foi recepcionada pelo professor Vinícius, né? Um abraço para o Vinícius, né? Sempre também colaborando aqui com a gente na Rádio Comunidade FM, com o Jornal do Porto. Desempenho excelente e fundamental papel, né, para toda a sociedade porto-ferreira na região. Então, um abraço e parabéns também pelo trabalho que o Vinícius desenvolve aqui na cidade de Porto Ferreira, né, Raiz? Também deixo meu parabéns, porque ele está fazendo um trabalho excelente de reformulação no museu, e eu já conversei com ele, já disse que, pelo menos no acervo de arqueologia, o que precisar, eu vou estar para ajudar e pretendo trabalhar junto com vocês nessa parte. Dá para a gente fazer muita coisa. Bacana. Bom, o Paulinho até colocou o GC na tela, né? Nossa, a Luciele comentou, nossa, será que, né, que nós comentamos que para a construção da ponte foi feita essa arqueologia, né, que é a ponte do Santa Rosa, né? E por que não foi feito, né? E nós encaminhamos essa pergunta, né, para o Paulinho, e como toda semana o prefeito ele é entrevistado pela rádio também, né? Eu também não tenho conhecimento, não sei se o Paulinho tem conhecimento, se foi feito o estudo
arqueológico daquela região para a construção, mas o Paulinho vai encaminhar essa pergunta ao prefeito também, as pessoas responsáveis, viu, Lucélio, para que ele possa responder para a gente também aqui no Jornal do Porto e também para a Rádio Comunidade FM. Mas, continuando, então, esse nosso bate-papo, a região, como você disse, muito rica, né, em materiais arqueológicos. Nem sempre onde existe um material ali possa ter tido uma civilização, como você disse, né? Não é porque é encontrado um material numa certa região que ali habitou determinados povos. Pode ser que eles tenham migrado, só para... Não sei se fui claro. Exatamente, a gente pode fazer várias inferências, né, a partir do que a gente encontra. E a gente tem um processo de formação de sítios também. O material arqueológico, ele é um pacote sedimentar e ele está sujeito às alterações de erosão, ele está sujeito à dinâmica dos rios, por exemplo. Um material arqueológico muito próximo do rio Mogi Guaçu, ele pode ser facilmente erodido e a gente nunca mais vai ter acesso àquilo, né? E a gente tem em Porto Ferreira um sítio arqueológico que é cadastrado no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos feito pelo IPHAN. Então, se você entra no site do IPHAN, você digita lá Porto Ferreira e você vai encontrar um sítio arqueológico que é cadastrado e ele é um sítio de materiais líticos, ou seja, pedras. E esse sítio foi estudado. Tem uma dissertação de mestrado do Galhardo sobre variabilidade lítica no Nordeste do estado de São Paulo, que fala exatamente sobre esse sítio arqueológico de Porto Ferreira. Então, temos cadastro em Porto Ferreira, temos cadastro de sítio arqueológico em várias cidades da nossa região. Infelizmente, eles têm pouco estudo ainda, mas nós temos eles cadastrados. Entendi. Então, existe essa possibilidade das pessoas acompanharem também esse estudo através do site? Exatamente. Quem tiver interesse nessa área e quiser conhecer esse trabalho que foi feito. Na verdade, essa dissertação, ela analisa 3 sítios arqueológicos. Um, não me lembro a cidade agora, o outro é em Rincão, e o outro é o sítio Água Parada, em Porto Ferreira. Entendi. E ele está disponível na internet, tem até o nome aqui, ó. Danilo Alexandre Galhardo é o nome do autor, e o nome da dissertação é Tecnologia Lítica, Estudo da Variabilidade em Sítios Líticos no Nordeste do estado de São Paulo, que ele vai analisar esses 3 sítios arqueológicos da região, e um deles é o de Porto Ferreira. E mais coisas na região a gente tem, por exemplo, Rio Claro, que é o sítio ali, não é muito próximo, mas é a nossa região ainda, né? É o sítio Alice Boer, que é um sítio arqueológico que ele é pesquisado desde a década de 60, porque ele é muito importante. São muitas pontas de flecha, né? No Museu do Porto a gente tem 4 pontinhas de flecha. No sítio Alice Boer, a gente tem mais de 100 pontas de flecha. Nossa. É muita coisa. E elas são lindas, né? A ponta de flecha, ela é esteticamente muito interessante, porque ela tem uma aparência bonita, ela chama a atenção das pessoas, né? E esse sítio arqueológico em Rio Claro, Alice Boer, ele começou a ser pesquisado na década de 60, e de lá para cá muitos outros estudos aconteceram, e estudos mais recentes, inclusive um deles com o meu orientador, Astolfo Araújo, ele fez uma datação para esse sítio, né? Fazer a datação e a gente chegar a uma idade aproximada para aquela ocupação. E a conclusão que foi estabelecida foi que esse sítio em Rio Claro trata-se de uma ocupação indígena com 7.500 anos antes do presente. Então, é uma das datas mais recuadas que a gente tem para nossa região, então, de Rio Claro, com o sítio Alice Boer, com cerca de 7.500 anos antes do presente. Aí a gente tem Pirassununga, esse que eu citei para vocês agora, da região da Cachoeira de Emas, né? Ali na Cachoeira de Emas é um local de ocorrência arqueológica, que também é um sítio que é estudado há bastante tempo, né? A primeira citação aí de 1935, do professor Rui Tibiristá, e
muito próximo dali foram encontrados agora mais sítios arqueológicos do grupo G, que seria um outro grupo indígena, né, colocando o território do interior paulista com uma fronteira cultural mesmo, um lugar que poderia estar sendo habitado por vários tipos de grupos indígenas, e por isso que a gente encontra essa diversidade no material arqueológico dessa região, né. Aí a gente está em Porto Ferreira, com esses materiais arqueológicos do museu, que são muito interessantes e que acho que todo mundo tem que conhecer. Eu não sei agora, né, porque o museu está em reformulação, mas quando essas peças forem expostas, eu acho que a gente tem que divulgar muito melhor esse acervo, porque ele é muito importante, tanto para Porto Ferreira quanto da região, né? A gente tem materiais de vários lugares da região. São Simão a gente tem que falar, porque São Simão é uma das cidades próximas aí que a gente mais teve pesquisa arqueológica. Inclusive, eu tive uma professora, Marisa Coutinho, que ela chegou a escavar em São Simão, junto com a professora Alaur da Mata, e o museu de lá chama Museu Histórico Simonense Alaur da Mata, né? O nome do Alaur da Mata ficou no museu, e a Alaur da Mata era um professor que por muitas décadas ele se dedicou a descobrir a arqueologia do município de São Simão. E é outro acervo que quem não conhece vale muito a pena a visita para quem gosta de arqueologia, porque eles têm uma sala do museu que é só arqueologia da cidade, e são muitas pontas de flecha. Se no sítio Alice Boé a gente tem 100, em São Simão a gente deve ter 200, 300 pontas de flecha. É uma quantidade absurda, né? E a gente está aí nessa divisa, a gente está nessa região, né? Por que a gente encontra tanta ponta de flecha em São Simão e a gente não encontra em Santa Rita do Passa Quatro, por exemplo? Porque a gente não tem pesquisa arqueológica, simplesmente. Ah, entendi. Há todo um investimento nisso, né, Raiza? Exato. Por exemplo, São Simão, a gente tem esse acervo super legal em São Simão, porque um professor se interessou por isso e começou a trabalhar essa história, e hoje a gente tem lá uma sala de arqueologia no Museu de São Simão. E também temos trabalhos científicos, alguns feitos com essa coleção, né, analisando essa coleção. E é muito interessante a coleção de São Simão, porque essas pontas de flecha, elas são feitas em vários tipos de rocha. Essas que a gente tem em Porto Ferreira, a maioria, eu acredito que seja um tipo de rocha que a gente chama de arenito silicificado, que é comum para a nossa região. Sim. E a gente encontra também essas pontas em arenito em São Simão. Mas em São Simão a gente tem algumas pontas que são em quartzito, que é um outro tipo de rocha, e que eu não sei muito bem se a gente tem afloramentos desse tipo de rocha na nossa região, né? E elas são incríveis, porque elas são cristalinas. Você olha a ponta de flecha e você consegue ver do outro lado, assim, né? Elas são muito bonitas mesmo. Uma outra coisa que a gente tem na região é o município de Analândia. Analândia, a gente tem pintura rupestre em Analândia. E essas pinturas rupestres também foram estudadas por arqueólogos aí mais ou menos desde a década de 70, e é um lugar muito interessante, né? A gente tem um relevo de costas basálticas em Analândia, assim como a gente tem em Santa Rita do Passa Quatro. E nesse tipo de relevo são formados os paredões em arenito, e dentro desses paredões a gente encontra aqueles abrigos nas rochas, como se fossem cavernas, mas em tamanho menor. E nessas cavernas, nesses abrigos em Analândia, a gente tem pintura rupestre, então é um pouco aí do contexto da nossa região, para vocês saberem, né, em que meio que a gente está arqueologicamente. Quando a gente conversa... Ô, Paulinho lá. E aí, Paulinho, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Osni, boa tarde, Raissa, né? Isso, Raiza. Raiza, eu vou só... Falei para ela que eu ia escrever com Z, viu, Paulinho? Oi? Falei para ela que eu ia escrever Raiza com Z para mim não esquecer. Para conseguir falar. Deixa eu só fazer uma pergunta, voltando até no que a Luciele falou sobre a construção da ponte, que já virou uma novela realmente, né? Constrói, embargo de licitação, enfim. E eu estava fazendo uma pesquisa rápida, toda a construção de médio e grande porte
necessita-se o estudo histórico do solo. Nós sabemos dos impactos ambientais, tudo isso eu sei que a prefeitura tomou essas precauções em relação ao estudo ao impacto, né? Já em relação ao estudo histórico do solo, eu não sei afirmar. A pergunta, como você é mestranda em arqueologia pela USP, se ao fazer a análise dos impactos ambientais, a empresa ou a contratada para fazer isso, se perceber algo que possa infringir a legislação no sentido de um sítio arqueológico, aí sim tem que se fazer o estudo, ou, independentemente disso, tem que ser feito o estudo, Raíssa? Olha, é o seguinte, temos uma obra, nós temos que fazer um mapeamento arqueológico. Se a gente encontrar algum tipo de material arqueológico ali, a gente tem que fazer o que a gente chama de resgate. A gente não vai estudar aquele material naquele local, mas a gente vai resgatar e referenciar essa coleção, né? Essa coleção foi resgatada em tal época por conta de tal obra. E se esse mapeamento foi feito, ele deve constar no documento de licenciamento ambiental de cada obra. Então, assim, encontramos material arqueológico no solo nesse local. Nós vamos resgatar rapidamente para que a obra possa continuar. Certo? Pode acontecer, por exemplo, Raíssa, de paralisar uma obra dessa se for encontrado. Pode acontecer. Fazer outro planejamento em outro local. Na verdade, pode acontecer, isso dependendo da quantidade de material arqueológico, pode demorar até a gente conseguir fazer o resgate. Não costuma demorar tanto, assim, não é uma coisa que atrapalhe obras, que seja muito significativa em atrapalhar, não é a intenção, né? A intenção mesmo é a gente fazer um resgate rapidamente para que aquele material seja salvo e que ele possa ser estudado, né? A arqueologia de contrato, que é essas empresas que são contratadas para fazer esses trabalhos de mapeamento, assim, quando a gente tem essas obras, poucas vezes elas vão estudar a fundo aquele material, mas aquele material vai ficar disponível para pessoas no futuro que estejam interessadas possam ter acesso, né? Então, essa lei é muito importante que ela seja seguida e que as pessoas saibam que ela existe, né? Até para conseguir cobrar dos nossos governantes alguma atitude nesse ponto. Entendi. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui, a Adriana Guedes, ela é lá da cidade de Pirassununga, né? Desejando boa tarde. Boa tarde, boa Adriana. Tarde. Acompanhando essa entrevista, né, lá da cidade de Pirassununga. E um abraço também a toda a população pirassununguense acompanhando também o Conexão Cidade dessa tarde. Aqui, né, né, no JPTV, dos estúdios, a Raíssa, né, a Raíssa Moura, lá de São Paulo, né, e o Paulinho na produção técnica e comunidade FM. Raquel Cabral, boa tarde para todos vocês. Obrigado, Raquel. Boa tarde, Raquel. Está acompanhando também, a partir de agora, essa entrevista com a Raíssa aqui no Conexão Cidade dessa tarde. Raíssa, quando você fala de arqueologia, a gente percebe um brilho nos seus olhos, né, uma admiração muito grande, né, e que demonstra, né, no seu rosto a paixão pela arqueologia. Né? Quando você concluir a faculdade, né, e você pretende realmente vir você já é filha aqui, né, de Santa Rita do Passa Quatro, dessa região, você pretende, como foi feito em São Simão, se dedicar mais à nossa região aqui? Com certeza, Osni, isso está nos meus projetos. Inclusive, o meu projeto de mestrado, ele já é em Santa Rita do Passa Quatro, né? Então, a gente está começando a ver essa questão no interior. Mas eu pretendo, sim, eu pretendo voltar e pretendo trabalhar com esses acervos que a gente tem e pretendo fazer escavações arqueológicas na nossa região no futuro, e a gente tem muito trabalho pela frente. Pretendo também fazer uma formação de professores para os nossos professores da região,
porque muitas vezes eles têm dificuldade de trabalhar esses temas de pré-história em sala de aula, por não ter material, né? E aí a aula de pré-história acaba ficando uma coisa chata, sendo que a gente tem arqueologia para falar sobre isso, que é uma coisa que as crianças costumam se interessar muito. Então eu pretendo, sim, Osni, terminando meu mestrado, que já é sobre Santa Rita do Passa Quatro, né? Já tem uma relação muito próxima com a nossa região, pretendo voltar e fazer muitos trabalhos nesse sentido por aí. A gente vai ter bastante trabalho pela frente, bastante resultado. Eu acho super importante a gente fazer escavações arqueológicas que sejam capazes de coletar material que a gente consiga datar, né? A datação arqueológica é uma das questões mais complicadas que a gente tem na arqueologia. A gente pode fazer datação com alguns métodos, né? Por exemplo, a gente tem a datação relativa, que é quando a gente tem mais ou menos uma ideia de que a gente já tem conhecimento suficiente sobre, por exemplo, um determinado tipo de cerâmica, então a gente já sabe que aquela é uma cerâmica tupi-guarani, por exemplo, da tradição Aratu. Ou então a gente vai fazer uma datação absoluta. Na datação absoluta, aí sim a gente vai mandar o material para laboratório, colocar numa máquina, e essa máquina vai nos dar a idade do material arqueológico. Então é super importante a gente conseguir fazer esse trabalho no interior para ter mais materiais para conseguir datar, né? A gente tem que fazer coleta de material que a gente possa datar, para a gente saber mais ou menos as nossas ocupações, a idade das nossas ocupações. Esses dias eu estava vendo um dado bem interessante de uma pesquisa no município de Casa Branca, que é próximo também, né? Em Casa Branca, a gente tem cerâmica de 200 anos atrás, ou seja, até pouco tempo, no tempo histórico, isso é pouco tempo, no tempo arqueológico mais ainda, né? Há 200 anos atrás a gente tinha índios produzindo cerâmica em Casa Branca, que é muito próximo, e é uma data muito próxima da gente, né? Então a gente pode imaginar que há pouco tempo atrás, no tempo histórico, a nossa região estava totalmente ocupada por povos Tupi e Gê. Entendi. Assim como a gente comentou do professor Vinícius, né, o trabalho que ele realiza aqui na cidade de Porto Ferreira, no nosso museu, acho que você deve ter ouvido ou deparado com outros municípios ou outros museus que o poder público acaba não dando muita atenção. E você sente isso? Eu sinto muito isso. No caso de São Simão, por não ser um museu, no caso de São Simão, ele é uma instituição que banca aquele museu e tal. Então, ele tem uma situação um pouco melhor. Agora, os nossos museus, infelizmente, eles estão muito abandonados, né? Inclusive, o Museu de Porto Ferreira, ele está em reformulação por conta de várias dificuldades que eles estão tendo ali com acervo, com problemas na obra, né? E problemas estruturais no museu, então isso é super complicado e isso acaba dificultando muito o nosso trabalho, e a gente tem péssimos exemplos sobre essa má administração dos museus. Por exemplo, segunda-feira a gente teve um museu super importante que pegou fogo e que provavelmente a gente não vai conseguir salvar nada dali, né? Então, quando é uma pena. Notícia, né, de incêndio ou algum tipo disso, isso aí, principalmente para você e os outros profissionais da área, acaba chocando. Nossa, a gente fica muito triste com isso, né? Porque é o nosso patrimônio e é insubstituível. Você não tem como substituir um material arqueológico, você não tem como substituir um sítio arqueológico, e a gente perde para sempre. Eram esqueletos de mais de 10 mil anos. Eles contam a história da ocupação do Brasil, da ocupação do nosso território. É muita tristeza mesmo, infelizmente. E a gente tem que pegar esses exemplos e olhar para os nossos museus, e olhar para as nossas coleções e ver se elas estão realmente seguras, porque isso não acontece só lá longe, isso pode acontecer em qualquer um dos nossos museus do interior.
Quando as pessoas fazem alguma descoberta arqueológica, a maioria acontece realmente em propriedades. Opa, parece que o Osni caiu, Raíssa. Hoje Deixa eu... caiu. Eu espero que ele não tenha machucado, mas acho que foi só a conexão. Eu tenho a impressão que ele está voltando já. Opa, voltou. Então, Tá aqui de voltando. novo, vou refazer a pergunta, tá? Tá Normalmente, quando há um achado arqueológico, quando as pessoas encontram, a maioria que é encontrada é em propriedade particular ou não? Olha, Osni, grande parte é em propriedade particular. A gente vê muito isso no interior, que muitos trabalhadores rurais, eles acabam encontrando material arqueológico assim no dia a dia do trabalho. A coleção que eu estudo, por exemplo, eu estou estudando agora no mestrado, que eu vou fazer a análise dessa coleção, ela foi encontrada por um fazendeiro em Santa Rita do Passa Quatro. Durante vários anos da vida dele, ele coletou essas peças na fazenda dele, né, numa propriedade particular, ali na região, na beira do rio Mogi Guaçu, em Santa Rita do Passa Quatro. E são mais de 2.000 peças arqueológicas em fragmentos de cerâmica e líticos, tem bastante coisa interessante. E boa parte das vezes, sim, esses materiais são encontrados em propriedade particular. Quando as pessoas encontram, Raiz, e tem dúvida se aquilo é um achado arqueológico ou não, o que as pessoas devem fazer? Elas devem procurar pessoas que possam servir de referência. Por exemplo, encontrei um material arqueológico em Santa Rita do Passa Quatro. Eu devo procurar o museu da minha cidade e conversar com eles e conseguir, né, um destino para esse material arqueológico. A gente sabe que no interior muitas pessoas têm material arqueológico dentro de casa, que essas coleções são particulares. Isso não é errado, né? Tem pessoas que comercializam, Raíssa? Não é o ideal. Tem pessoas que acabam que comercializam. E não isso sabe acontece... o achado histórico ali, o achado arqueológico. E às vezes sabe e age na má intenção. Como, por exemplo, acontece com as cerâmicas, com as urnas marajoaras, lá do norte do país, né, na ilha de Marajó. Essas cerâmicas são encontradas, essas urnas funerárias são encontradas, e como elas são muito bonitas e decoradas, elas são vendidas. E isso é comércio ilegal. No Brasil, isso não é permitido. A gente não pode vender um bem arqueológico. Mas isso acontece e é proibido. E pode dar cadeia para a pessoa que faz isso. Entendi. E é uma coisa bastante grave que acontece, sim. Eu acredito que aqui na nossa região não aconteça tanto, mas a gente tem esse caso das urnas funerárias. Como a gente tem urnas funerárias em Porto Ferreira, a gente tem na ilha de Marajó, que elas são maravilhosas, todas decoradas. Inclusive, a gente tem urnas funerárias da ilha de Marajó aqui no Museu de Arqueologia da USP. Sim. Pessoas que quiserem conhecer, elas podem vir, elas são muito bonitas e elas são comercializadas, infelizmente. Isso é crime. Eu lembro muito bem, né, na minha época, vou falar a época do Paulinho também, senão vai falar que a gente é velho, viu, Raiza? Então, na minha época, na época do Paulinho, as escolas, elas iam, né, muitas vezes eu visitei o museu aqui da minha cidade, né, em período, quando ainda no período de ensino fundamental, levava, os professores da escola levavam, e a gente vai percebendo um distanciamento, somente das crianças, né, desse aspecto de visitação em museu, né? Antigamente, né, naquela época não tinha o acesso à internet, mas na biblioteca, por exemplo, porque hoje tem crianças que não sabem o que é uma biblioteca, né? Tem crianças, você não tem a dúvida que tem crianças que não sabem o que é um museu, né, Raiza? Que nunca visitaram o museu da própria cidade. Né? É muito triste. As escolas têm que incentivar e as famílias têm que incentivar também, porque o museu é um espaço super importante de socialização, de representação da identidade, e a gente tem que fortalecer isso nas pessoas, né?
E o Museu de Porto Ferreira é muito interessante, a gente tem muita coisa, a gente tem doações de muitas pessoas, e a gente tem um acervo de arqueologia que precisa ser estudado e que precisa ser divulgado, e quando as crianças vão visitar, a gente tem que conseguir atingi-las com o nosso discurso, né? A gente tem que pensar alternativas pedagógicas para conseguir alcançar todas as pessoas que visitam os museus. Mesmo com toda essa tecnologia... Oi, Paulinho, vamos lá. Deixa eu aproveitar essa fala sua, que eu acho que é importante a gente até trazer, porque não era muito comum, né, na pessoa na sua idade, por exemplo, ter o interesse pela história. E agora vou fazer uma defesa do nosso museu aqui em Porto Ferreira, porque o professor Vinícius, ele é historiador, né? E agora se tem o cargo de museólogo, que até então não se tinha, então as pessoas não valorizavam, até por desconhecer o que nós tínhamos. Eu aqui desafio uma boa parcela da população de Porto Ferreira a saber que no nosso museu nós temos essas peças que você acabou listando, até tenho aqui as questões, né, aqui do Porto Ferreira, né, que são pertencentes ao acervo do museu. Deixa eu ver aqui, materiais líticos e cerâmicas indígenas provenientes de Porto Ferreira. Eu duvido, tem muita gente que nem sabe, né? Eu acho que isso que ele falou é verdade. Eu fui no museu, eu sou um pouquinho mais... bastante. Então, porque as pessoas, Raiza, eles imaginam que museu é um depósito de coisa antiga. Eu tenho uma máquina antiga, uma máquina de escrever antiga, eu vou levar no museu. Ou seja, o museu é depósito de coisa antiga. As pessoas ainda não aprenderam que é muito mais que isso, né, Raiza? Exatamente, que é um lugar que reflete a nossa história, a nossa identidade. Eu também trabalhei no museu, eu trabalhei no Museu de Saúde Pública, Emílio Ribas, aqui em São Paulo. E era bem isso que você disse. A gente tinha, dentro do Museu de Saúde Pública, a gente tinha uma coleção absurda de relógios, porque as pessoas doavam relógios para o museu, né? Aquela coisa antiga que você não quer mais, você doa para o museu. E não é bem isso, né? Essa não é a nossa intenção. Até porque a gente precisa trabalhar muito bem os nossos acervos para a gente conseguir educar a partir deles, né? O museu, ele deve preservar em segurança, ele deve pesquisar os seus acervos, né? Ele deve produzir conhecimento a partir daquilo que ele tem, e ele deve divulgar. Basicamente, essas são as 3 missões de um museu, que, quando bem feitas, toda a sociedade reconhece. E quem não conhece o Museu do Porto Ferreira deve conhecer assim que ele estiver disponível para visitação. A gente pode até pensar em uma aula pública, usando esses materiais arqueológicos, e pensar trabalhos nesse sentido. Raiza, nada substitui essa visitação, né? Esse contato com as pessoas, de ver e às vezes de poder, né, lógico, com todos aqueles cuidados necessários de tocar um objeto desse, né? Mesmo com a internet, com foto, isso é insubstituível. Isso é insubstituível. Eu acho que a visita ao museu e essa experiência de estar naquele local e de conhecer aquela história, e né, de estar ali perto daqueles materiais arqueológicos, eu acho que isso é insubstituível, que as pessoas devem treinar os seus olhares para visitar museus e para visitar espaços culturais, para que a gente tenha cada vez mais conhecimento, né? A gente tem conhecimento a partir de peças arqueológicas mínimas, que às vezes conseguem informar tantas coisas interessantes para a gente, como essa questão do estado de São Paulo, que é uma fronteira cultural, e que é tupi, e que é G, e que tem muita interação entre os grupos indígenas. Então, o museu é super importante, e esse acervo do Museu de Porto Ferreira, ele tem que ser muito bem aproveitado, que logo a gente consiga pesquisar ele, né, em específico, desenvolver um trabalho só com ele mesmo, para estar referenciando todas as peças, e explicando para as pessoas melhor o que é aquilo, o que aquilo representa, quanto tempo que a gente pode ter, mais ou menos, né, qual seria uma datação para aquilo. No caso das pontas, a gente já não consegue mais datar essas pontas, não é mais possível a gente fazer um exame para datar essas pontas, porque elas já foram retiradas do solo.
uma vez que você tira os objetos líticos, as pedras do solo, você não data mais, porque a gente não tem como datar uma pedra. Uma pedra vai ter uma idade geológica que não vai corresponder à idade do seu lascamento, né, da sua utilização. Então, a gente só consegue datar uma pedra quando a gente encontra ela no solo, e aí a gente vai datar aquela camada arqueológica. Mesmo que a gente não tenha as datações para essas pontas de Porto Ferreira, elas são muito interessantes, e eu acho que as pessoas têm que ter conhecimento que isso existiu, que isso está tão próximo da gente, né, que isso pode estar embaixo da casa das pessoas, por exemplo, e é muito lindo, elas são muito bonitas, vale a pena ir lá conhecê-las, e nada substitui a visita ao museu, realmente. Ok, agora são 14 horas e 53 minutos, né? Não foi nenhum arqueólogo que falou essa frase, mas você vai ouvi-la pela primeira vez. Somos reféns do tempo. Né? O Paulinho está lá no estúdio e ele está dando risada, porque foi um filósofo chamado Osni Martins que inventou essa frase, viu, Raíssa? Infelizmente, né, a gente vai partindo para... Ah, o Paulinho, né, Paulinho? O Paulinho ele não vê a hora que eu falo essa frase, né, Paulinho? É o filósofo Osni Martins. Eu estou até comentando aqui, Raíssa, que como a gente ainda está com o museu paralisado, né, por conta da reforma, eu estou tentando ver se eu consigo colocar aqui umas fotos que o Vinícius acabou colocando. Deixa eu ver se eu consigo, porque eu acho que é legal para a gente ver que mesmo estando ainda parado, é um tempo que está fazendo exatamente o que você está falando aí. É um resgate aqui das peças, né? Nome, deixa eu ver se eu achei aqui. Acho que é essa aqui. Sim, uma organização das peças, né? Aí. Legal, né? Tá aí. Parabéns ao professor Vinícius. Agora sim, Osni, ele está fazendo um ótimo trabalho. Muito importante. Ok, então, Paulinho, obrigado aí pelo apoio. Raiz, infelizmente a gente vai partindo para o encerramento, né, desse nosso bate-papo, né, dessa nossa conversa, mas já vamos, a gente vai agendar para outras vezes você também participar conosco, seja no Conexão Cidade, seja com o Paulo Carvalho no programa Abordagem Regional, nas participações também do Jornal do Porto, né? A gente vai estender o convite, né, Paulinho, tendo essa possibilidade, tanto na Abordagem, quanto no Conexão, o Jornal do JPTV, para a participação da RAIS e trazer, né, sempre alguma novidade, né? Agora ela é a nossa correspondente arqueológica lá da cidade de São Paulo, Paulinho. Olha que legal. Ficou chique, hein? Diretamente do centro de São Paulo. Vai virar nossa correspondente. Sim, pode chamar que eu tô aqui. Legal. Raíssa, você viu que o Osni ficou paradão agora. Acho que a câmera dele perdeu a conexão, ele só tá falando. Mas eu quero te agradecer, viu? Parabéns por esse trabalho. E a gente está aqui sempre à disposição. Muito feliz em poder contar com uma profissional do seu naipe para trazer esclarecimentos para a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Paulinho. Obrigada, Osni, pelo convite. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E que a gente possa conversar sobre isso. Vai vir muita novidade, a gente vai fazer muita pesquisa. E tem muito trabalho pela frente. E fico feliz de poder contar com vocês para a gente divulgar. Muito obrigada pelo espaço. E boa tarde para todo mundo. Ok, então, Raíssa. Obrigado, Paulinho. Não sei se voltou a minha conexão. Voltou? Não, você está paradão, mas a voz está saindo normal. Então, já vou aproveitar, então, que eu estou parado aqui para encerrar, então, Conexão Cidade dessa tarde. Já desejando a todos um excelente final de semana. E na próxima sexta-feira nós voltaremos, então, com mais um programa Conexão Cidade. A todos vocês, muito obrigado. Deus abençoe a todos e até a próxima sexta-feira. Obrigada. Ouçam agora quem são os apoiadores do programa Conexão Cidade pela Comunidade FM.